Então, amém. Hoje acho que essa parte prática aqui de atividade e tal vai ser mais rápida. É, eu quero só reforçar alguns pontos. Deixa eu desligar aqui. Uai. Beleza. Ok. Beleza, então, eu pedi para eu consegui falar, assim, nem que seja por áudio, com a maioria de vocês na semana passada, eu pedi para que é, vocês de cada núcleo se reunissem de alguma forma, seja no WhatsApp, para minimamente começar a pensar em cada núcleo, né? E daí o que eu fiz? Eu peguei os núcleos que de alguma forma são mais urgentes nesse momento, porque a gente tem que começar as coisas de fato em março agora, e eu sentei e evoluí um pouco mais assim no detalhe, né? Então o que eu fiz? Com o Nick, os pendências que a gente tem ainda para fazer acontecer a parte de tráfego, com a Lê, essa parte de conteúdo junto com a Areta, e foi uma grande bênção. A gente já conseguiu minimamente estabelecer um cronograma que a Lê vai apresentar aí na próxima reunião. Inclusive, as meninas elas pediram desculpas porque surgiu um imprevisto lá, elas tiveram que resolver agora de manhã, e a Dani já tinha me avisado que ela precisou ir no consulado agora pela manhã. Então, estou gravando para vocês, mas vamos tocar mesmo assim, tá? Então, existe esse cronograma que ele é muito parecido com o que a gente estava fazendo antes no I4K. Qual a diferença? A diferença é o formato que a gente vai seguir nesse momento e as atividades que a gente vai gerar. Então, o que eu quero passar só de consciência, assim, né? Sexta-feira é dia 1º de março. A gente, de fato, já está entrando no terceiro mês. E realmente a gente precisa ter esse mês como um alvo, né? Para que as coisas elas comecem a acontecer. Então, todo esse cronograma ele está sendo desenvolvido, né? Pensando em março. E independente daquilo que vai ser a evolução de cada núcleo, todo mundo precisa se envolver. Amém. Então todo mundo precisa se envolver. A Lei e a Are estão lá, já chegar. Então todo mundo precisa se envolver no conteúdo especificamente, né? Porque é o que vai gerar a maior parte das coisas que a gente precisa para acontecer, os lançamentos, os cursos e tudo mais. Então, nesse ponto específico, o que eu quero fazer agora, né? A Lela fez um PPT inicial, acho que ainda não está todo o cronograma, mas está com uma visão sobre como a gente vai fluir nessa questão de conteúdo. E daí eu vou explicar como todo mundo vai, de alguma maneira, se envolver essa semana. A gente precisa, essa semana, fazer uma força-tarefa, porque não dá para Thay e para Sossô fazerem tudo sozinho nessa parte de edição e tal, e não tem como a gente gerar conteúdo sozinho. Então, a gente vai seguir uma estratégia que eu vou explicar, mas o mais importante já de saída, de começo aqui, é falar: a gente precisa fazer uma força-tarefa essa semana para que a gente consiga concluir até quinta-feira boa parte das coisas para já começar a soltar conteúdo. Beleza? Com relação ao evento de sexta-feira. O evento de sexta-feira aqui, o Meetup, eu vou começar a dar as aulas mesmo. Agora, literalmente, eu vou dar as aulas, que essas aulas vão estar no curso do Vux. Então, a Dani, a Lu foram convidadas para ministrar no acampamento, a Thay também vai lá na fazenda e tal. Então, estou vendo o Dio, a Amandinha, a gente tentar envolver outras pessoas para estar lá, mas basicamente agora vão ser aulas que a gente vai dar e a gente vai seguir uma linha de fundamentar tudo isso e tocar nas pessoas com a palavra. Deixa eu ver, alguém compartilhou? Beleza, aqui. Eu não sabia que a Lê tá aí. Lê, você quer passar essa parte agora da sua apresentação? Você quer que eu abra aqui e faça eu? Você me dá um toque só para... Tá, então faz isso. Então, vou ativar aqui o seu som. Daí é só você compartilhar a sua tela. Tá ouvindo, gente? Ouvindo, só que não vai dar eco. Lê, acho que talvez vai ter que colocar no Sorry. silencioso. Oh, agora foi. Tá ouvindo? Tá perfeito. Então, ó. Nossa, mas tá estranho. Tá pra ver até o fim, Nick? Tá perfeito, dá para ver inteiro aqui.
É porque para você aparece os rostinhos, né? Mas pra gente Calma não, aí que ele aparece tá só a tela. arrumando questões técnicas aqui. Eu perdi no... Pra gente tá aparecendo perfeito, Lê. É Vai. que pra você aparece os rostinhos aí, mas pra gente Beleza, não. dá pra ver o que sobrar Se aí, não você, sei, se provavelmente você quiser configuração de tirar esse... tela. Mas a gente ficou estudando aquilo que o Rafa falou e eu vou tentar ser o mais objetiva possível, porque o que interessa para o time todo também é a questão da última parte, mas é importante todo mundo entender de onde isso saiu. Então a gente vai ter um primeiro momento, né? A gente está falando que o núcleo de conteúdo tem duas funções básicas: gerar conteúdo e gerenciar, né? Gerir esse conteúdo. Então a gente tem todo o planejamento que está acontecendo agora, que é o cronograma, definição dos objetivos do projeto, que foi que a gente conversou com o Rafa um pouco durante essa semana. Aí a gente tem a fase de execução, que é onde entra todos nós, né, que eu estou chamando de on, que é o que vai de fato acontecer na nossa semana, no nosso dia a dia. Criar os conteúdos, editar esses conteúdos e postar esses conteúdos de uma maneira. A criação de conteúdo, ela passa, nesse primeiro momento, principalmente no Hooks, pelo Rafa, mas depois que ele gera esse conteúdo, a gente tem, de alguma maneira, o que eu estou chamando de criação mesmo, que é pegar o conteúdo do Rafa e separar. Eu vou explicar mais para frente. Depois, essa questão de edição está muito com o núcleo da Thay, que vai ser cortado, porque para a estratégia do Rafa e do Nick, precisam ser vídeos. Então, a maior parte dos conteúdos que a gente vai ter serão vídeos, né? Então, a gente vai ter que focar em dividir aquilo que o Rafa explicou sobre o Content Pillar, que é o conteúdo principal, e o microcontent, que nada mais é do que um desdobramento desse conteúdo principal, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E depois um relacionamento, que eu estou chamando de depois. Uma vez que a gente postou esses conteúdos, pessoas podem ter dúvidas, podem interagir, mas eu entendo que esse relacionamento é um step depois. Nosso momento agora é o momento de execução, só para todo mundo estar na mesma página. Aí a gente entendeu que tem dois níveis de conteúdo, os que vão para uma rede geral e os que vão futuramente para os alunos, que a gente está entendendo que são pessoas que realmente vão estar envolvidas com a gente de alguma maneira. Então, aqui tem o que seriam três níveis de público e de conteúdo, de exposição ao conteúdo. O espectador é toda a rede. Imagina que o Nick e o Rafa vão fazer os anúncios e todas as pessoas em potencial para clicar nesse anúncio, nesse vídeo, são os espectadores, são aqueles que assistem. Os seguidores são aqueles que, de alguma maneira, se envolvem mais com o nosso conteúdo. Então, pessoas que curtem todas as postagens, acompanham as notificações. Nós, por exemplo, cada um de nós do grupo somos seguidores. Além de gerar conteúdo, a gente curte tudo, compartilha tudo. Então, esse é o perfil do seguidor, que é um pouco diferente do perfil do espectador. E esse ativado é aquele que comprou nosso curso, clicou no anúncio, faz parte da nossa rede, quer saber mais e já está mais envolvido com a gente de alguma maneira. Então, tem os conteúdos gerais e os conteúdos que, de alguma maneira, vão gerar uma experiência maior para eles. Se alguém tiver dúvida, vai colocando no chat que o Nick vai estar dando uma olhada, tá? O Nick e a Ari estão de olho no chat aqui. Então, o que acontece? Só para a gente ter uma noção um pouco maior. No plano, somos nós, né? Na fase do planejamento, somos nós. Porque não é só o gerar o conteúdo ou só eu fazer uma planilha de conteúdo, não é isso. A gente precisa estar atento e talvez a gente vai começar uma dinâmica que a gente vai construindo e adaptando. Então, eu entendo que aqui estamos todos nós. Na fase da execução, a gente vai... Aqui está em relação ao público, né? Não tanto quanto a gente. A gente está nessa primeira parte, na postagem e na execução, mas tá vendo que tem essa linha pontilhada em cada um deles? O nosso nível de esforço, ele vai fazer com que a pessoa saia de um nível de espectador e chegue no nível de relacionamento. Então, por exemplo, o espectador é o que precisa de mais trabalho nosso. Então, a gente vai ter que postar conteúdo relevante, se ele curtir, tem que estar atento, entender nossa rede, nossa lista de e-mail, enfim. Então, ele é o que vai dar mais trabalho para transformar ele de uma pessoa que só nos conhece, ou já ouviu falar de alguma coisa, para alguém que vai de fato se envolver com a gente. O seguidor tem um pouquinho menos, mas também precisa de atenção. E o ativado precisa de atenção mais no nível do relacionamento. Porque um dia ele já se conectou, um dia ele já escolheu seguir, e agora ele faz parte de alguma maneira da nossa rede de uma maneira mais intensa. Então, aí pensando nos conteúdos, né? O Content Pillar é o geral. Todos vão receber sobre o Content Pillar. A diferença é a dose. Imagina que é como se fosse um remédio. Então, tem gente que precisa de um remédio muito mais forte. Então, eles vão receber tudo. Tem gente que não precisa, que vai receber uma dose menor do remédio. É a mesma coisa no nosso conteúdo. Então, os espectadores, eles estão recebendo uma dose menor. Porém, sabendo que essa dose menor faz parte de algo muito maior. E talvez é o saber que faz parte de algo maior que vai motivar ele a se relacionar mais e mais com a gente. O microcontent já é a primeira diluição. Quando eu pego, por exemplo, a short class do Rafa ou o meetup, eu vou dividir em pedaços. E desses pedaços eu vou ter os nossos conteúdos que as pessoas vão ter acesso. Então, aqui é só o nível de exposição ao conteúdo. Quanto mais eu expor ele ao conteúdo, mais chance eu tenho de ganhar ele para que ele possa se envolver com a nossa dinâmica, com os nossos objetivos. Gerenciar esse conteúdo. Esse é um mapinha simplificado de tudo que o Rafa explicou. Então, a gente tem o planejamento que sai para dar norte para o Content Pillar, que é um conteúdo mais forte, mais
condensado, se é que eu posso falar assim, a essência mesmo. E tem o desdobramento, que vai para o microcontent para amplificar. O que é esse amplificar? São todos os anúncios que os meninos estão fazendo, porque esse conteúdo pequenininho vai alcançar muita gente, então eu preciso de alguma maneira deixar esse conteúdo disponível. Então a nossa estratégia é essa. E depois, essa linha pontilhada que fala do relacionamento uma vez que eu começar a ter esse conteúdo, uma vez que eu começar a atrair pessoa para nossa rede, a gente vai começar a ter que desenhar estratégias de relacionamento. De quanto em quanto tempo eu vou ver a mensagem? De quanto em quanto tempo eu vou responder? Se a gente vai ter mensagens prontas ou não? E todas essas coisas que estão relacionadas, sem trocadilho, ao relacionamento. Beleza? Então, é o gerenciar. É o que a gente estava tendo que fazer esse exercício para a gente ter clareza desse núcleo de conteúdo. Então, a gente teve que fazer isso para entender, para depois começar a descer níveis na participação efetiva do time em cada um desses processos. Aí, esse aqui foi o que a gente fez depois da conversa que a gente teve com o Rafa, que seria uma estratégia para que todo o time se envolvesse nisso. Lembrando que o foco dos nossos conteúdos é vídeo, mas é claro que isso não nos impede de ter um post, por exemplo, uma frase forte, mas para impulsionar é vídeo. Então, tudo que for post, imagem, etc., texto, é complementar, porque o nosso foco é vídeo. Mas a gente não vai gerar vídeo novos, né? A gente vai pegar do Rafa e dar uma cara para esse que o Rafa está gravando, ou futuramente outras pessoas. E para cada projeto uma realidade. Então, Content Pillar, o que a gente tem hoje de Content Pillar? De onde vem o nosso Content Pillar? Nosso Content Pillar vem das Short Classes que o Rafa está dando e do Meetup. Então, a gente já tem algumas aulas que aconteceram. Então, nós, como time, já podemos começar a exercitar essa dinâmica, como a gente fez com aquela questão do livro da transcrição do áudio. Cada um recebeu uma aula, recebeu uma orientação de como fazer isso, e foi fazer a transcrição, e todo mundo mandou a transcrição, e a gente tem esse material. O processo é bem parecido. A diferença é que, ao invés de um áudio, vocês vão acompanhar um vídeo. E a gente pensou em microcontents em 3 tamanhos. A gente pensou os que tem mais de 10 minutos, que talvez tenha um vídeo de 12, de 15, considerando o meetup do Rafa. Aí ele falou sobre clareza, por exemplo. Ele gastou 15 minutos para falar sobre clareza. Então, eu, Letícia, que sou responsável por essa aula na semana, vou passar para a Tainá de qual minuto que ele começa a falar de clareza e de qual minuto que ele termina. Cada um do time vai ter uma aula e vai ter um foco. Então, por exemplo, a Lu vai ficar responsável por encontrar os microcontents, que são esses vídeos de mais de 10 minutos, entre 5 e 10 minutos e menos de 5 minutos. Ela vai ficar responsável por achar os vídeos de menos de 5 minutos. Então, qual que é a missão da Lu? Naquela semana, ela vai assistir uma aula que for determinada e ela precisa achar vários pedacinhos no meio dessa aula de 5 minutos que o raciocínio tenha do começo ao fim. Aí a Dani já vai ter um outro foco, por exemplo. A Dani vai assistir aulas, vai extrair desse meetup vídeos e raciocínios de 5 a 10 minutos. Porque a gente vai passar esses minutos para treinar e para o núcleo de edição, e elas vão fazer e colocar no molde, colocar uma vinhetinha, enfim, o que for, porque a gente ainda está decidindo como cronograma. A gente também está pensando em fazer drops, que são aqueles vídeos que tem o texto já escrito. Então, para isso, o legal seria que cada um que for cortar o pedacinho, por exemplo, eu vou cortar os vídeos de menos de 5 minutos. E o Rafa está falando sobre relevância, e ele gastou 3 minutos para falar sobre relevância, do minuto 1 ao minuto 4 do vídeo que eu estou assistindo. O que eu vou fazer? Eu vou transcrever esse texto, porque vai facilitar o trabalho da Thay na hora de colocar no vídeo. Porque o que a gente tem que entender? Vamos supor, nós somos em 5, 6 para editar esse conteúdo nessa primeira fase, que a gente está chamando de apuro, né? Tem muito a ver com o curso também lá do lance do livro, que acabou que deu um match nessa estratégia. Então, você vai pegar o conteúdo que o Rafa já gerou e você vai deixar ele um pouquinho mais assertivo para a rede que você quer. Então, eu quero um vídeo de 5 minutos. Então, eu vou pegar de tudo que o Rafa falou e vou separar, por exemplo, vamos supor que a aula dele tenha 60 minutos, eu vou separar 4 de 10 minutos ou 8 de 5 minutos, porque a gente vai ter o conteúdo inteiro disponível depois. Então, nesse primeiro momento, cada um vai assistir o vídeo com foco. E eu acho que, pelo que a gente conversou, é isso que vai acontecer essa semana. Então, cada um vai ficar responsável em assistir a aula com foco. E também, por exemplo, frases fortes que você assistiu, que você ouviu enquanto o Rafa estava falando. Talvez tenha só uma frase que ele falou. Se você não tem clareza, você não sabe onde você vai chegar. Se você não sabe onde você vai chegar, você nunca vai ser relevante. Por exemplo, isso é só uma frase forte. Pode ser. A gente pode usar esse conteúdo para que a Thay faça um drop mais curto, que vai fazer parte da nossa estratégia. Só que para isso você precisa cortar esse minutinho também. Cada um vai assistir um vídeo com um foco diferente, para que no final das contas, nós tenhamos de um mesmo conteúdo várias aplicações. Porque a gente tem uma meta, por exemplo, de ter posts todos os dias na rede do Vux, por exemplo. Então, se a gente pensar num mês, são 31 posts por mês. Mas se a gente dilui, por exemplo, a Lu vai ficar responsável por 8 de 5 minutos. A Dani vai ficar responsável por 5 de 10 minutos. Eu, por 12 de menos de 5 minutos. No final das contas, a gente tem esse volume. Então, a gente começar a testar esse método com as aulas que a gente já tem gravadas, com os conteúdos que já existem, com as aulas que o Rafa já deu, para que a gente possa aprender, porque é um método novo. Quando eu falo método, eu falo dinâmica de trabalho.
porque nós sabemos como fazer os vídeos na nossa dinâmica do A4K e dos projetos, porque a gente foi aperfeiçoando no processo. Então, esse é um processo novo que a gente vai ter que aprender junto. Mas é um caminho que nós, do módulo de conteúdo, a gente entendeu que, primeiro, vai garantir que todo mundo do time esteja na mesma página, que todo mundo vai ter acesso às aulas, todo mundo vai estar meditando, todo mundo vai estar recebendo essa informação. Segundo, vai conseguir otimizar o trabalho do núcleo de edição, porque é como se a gente fosse 6-2, né? A gente pode ter 5, 6 pessoas editando conteúdo, editando, cortando, né, os minutos, e só vai ter 2. Então, o volume de trabalho das meninas é muito maior. Então, o que a gente tem que fazer? Ver no núcleo que a gente está mais carente e tentar deixar o trabalho mais facilitado. E é isso que a gente pensou. Então, se a gente entregar cortado, falar, Thay, no minha aula, você vai cortar do 1 ao 3, depois do 8 ao 18, e, enfim, e você vai entregando para que fique mais fácil para as meninas. No momento futuro, o que a gente pode fazer? Quem sentir facilidade de se relacionar com o Filmora, já pode passar o vídeo para Thay e para Sofia cortado, só o pedacinho que interessa. Aí para elas ficar ainda mais fácil, porque o núcleo que a gente está dando foco nesse momento é o núcleo de edição. Porque por mais que a gente tenha um conteúdo legal, se ele não ficar não tem outra palavra, plástico, mas se ele ficar visual no final, ele não é atrativo. E a gente tem que entender que a gente está impulsionando esse conteúdo para atrair pessoas. Então, tipo, o livro mesmo é tipo isso. Tem muita gente que compra o livro pela capa. Então, a gente precisa ter. E aí, uma vez que ele se relacionou com isso, porque a chamada é forte, porque o vídeo, porque a capinha do YouTube é bonita e tudo mais, aí eu vou poder me relacionar com ele e ele vai passar cada um dos steps que a gente falou, de espectador até aquele perfil ativado que já faz parte da nossa rede. Então, para essa semana, o que a gente tinha conversado era isso. Eu só quis dar esse pano de fundo para todo mundo, para que todo mundo tivesse. Depois eu mando no grupo da equipe essa apresentação. Ela é simples. E agora, a partir disso, o Rafa e o Nick vão passar para a gente a necessidade do vídeo. E a gente vai fazer uma métrica. Mas a métrica ela não é tão importante para a nossa equipe como um todo, porque a métrica vai mudar. A gente pode começar com vídeos maiores e vídeos menores, tipo, sei lá, 20 vídeos maiores e só 5 menores. E no mês que vem a gente vê que esse não é o caminho e mudar. Então, para não gerar confusão, a métrica fica com a gente na questão da gestão do conteúdo, mas todo mundo está gerando conteúdo nesse sentido de identificar o que é melhor das coisas para cada aplicação e entregar em doses, né? A gente vai ter um remédio grandão, uma caixa de remédio, a gente vai entregando a dose que cada público precisa e que também vai suprir a nossa estratégia de alguma maneira. Então, resumindo, eu acho que é isso. E no final, né, a gente vai trabalhar agora apresentando isso para vocês, ver quem consegue. O Nick não tem as aulas do Short Class, então, Rafa, você precisa ver se está com você o vídeo, se você tem no seu computador, subir no Mega, fazer alguma coisa para deixar isso acessível. Acho que está privado. Tá privado? Talvez seja privado no YouTube, não sei como é que você fez essa dinâmica aí, Rafa. Mas a gente até pode determinar um processo para os próximos. E para que todo mundo tenha acesso, entendeu? A essa aula. E aí o que a gente vai fazer agora, depois dessa reunião, é quem vai ficar com qual aula, entendendo onde essa aula está, o que vai fazer e qual o perfil que vai seguir. Se vai seguir mais de 10, se vai seguir de 5 a 10, ou se vai seguir vídeos de menos de 5 minutos. E aí a gente pode ter mais coisas. Eu acho que para essa semana, nesse primeiro momento, enquanto a gente vai refinar essa estratégia, eu acho que esse é o caminho que o time todo pode andar. Porque, por exemplo, depois a gente vai ter mais coisas, vai ter posts, vai ter coisas que a gente pode usar, vai ter um workbook de cada aula, tem muitas coisas que já estão mapeadas. Mas nesse momento, é assistir a aula, determinar, para que a gente possa suprir o nosso arroz com feijão. Assim como a gente tinha no A4K, a primeira semana a gente gera conteúdo para o mês, esse aqui é o conteúdo que a gente está gerando para o mês de março, que é o lançamento. Mês de março, considerando que março é sexta-feira, né? Então, eu acho que é isso. E aí a gente vai aprofundar focos e conteúdos com o Nick, com o Rafa, mas enquanto vocês podem só fluir nessa questão de pegar o vídeo e cortar. Eu acho que é isso. Rafa, faz seus complementos aí. Eu vou parar de xeriar a tela e vou abrir o fone que a gente cancelou o conteúdo. Não, faz assim, ó. Faz só assim, Lê. Deixa só a tela e eu tiro o teu fone. Ah, bom, eu posso fazer aqui também, acho que eu tô com essa apresentação. Beleza. Então tá. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, eu queria falar 3 pontos aqui, tá? Com relação a isso que a Lê disse. Acho que o primeiro é relacionado à voz, o significado, e o terceiro a parte prática, né? Então, com relação à voz, acho que vale a pena reforçar que eu tenho falado com ela, a gente teve essa reunião que a Dani participou também, a Arê, mas como uma pessoa daqui que uma vez me perguntou sobre a minha perspectiva sobre essa questão das vozes, né? Que eu comentei com vocês, que só eu gravava vídeo, daí Deus me falou, não, agora você vai amplificar a voz de todo mundo, e daí todos vocês começaram a gravar vídeo e eu sumi, e agora vocês estão vendo que tá falando, poxa, mas é só o vídeo do Rafa e tal. Deixa eu explicar alguns pontos, né, com relação a isso. O que Deus, de alguma maneira, tem confirmado e me dado paz relacionado a essa questão voz?
Cada projeto ele vai ter que ter um porta-voz para que as pessoas elas tenham uma referência. Então, por mais que os projetos eles tenham muitas pessoas que vão é, ter vídeos, que vão gerar conteúdo e tal, as pessoas, e quando eu falo as pessoas, eu estou falando aquele que a Lê mostrou lá atrás, os espectadores, o público final, eles têm que não bate pronto, entendeu? Não, saber quem que de alguma forma é o porta-voz daquele projeto. Então, para isso, a gente está desenhando também o conteúdo para que as pessoas comecem a criar familiaridade com esses porta-vozes, né? Agora, o que acontece? Então, em cada projeto a gente vai ter isso. Mas especificamente nos projetos que tem cara de movimento, né, que a gente está falando aí do Vux, do A4K e tal, todos têm, né, do nosso. A gente sim enxerga um momento onde todo mundo poste conteúdo. Então, quando eu estava organizando isso com a Lê, a respeito de como a gente ia fazer agora, nesse momento que é mais urgente, eu estava até pegando aquelas playlists que a Mandinha ajudou a fazer junto com a Dani, que a gente falava de Overcomers, de Little Ones, que seria aquela playlist do A4K pro Vux, né? E eu estava tentando encontrar um caminho para que eu pudesse focar, sendo porta-voz, fazendo as aulas e as ministrações, que seriam, né, os workshops e as palestras, e o resto da galera ia focar nas playlists. Mas daí a Lê, ela falou realmente uma coisa que fez sentido. Ela falou, Rafa, a gente está falando que a gente vai ter que, nesse momento, fazer tudo novo. É um novo processo. E o nosso foco é dominar esse processo para a gente poder escalar com excelência, não é isso? Eu falei, é verdade. E daí ela falou assim, então, nesse momento, não faz sentido com cada um num canto, até com a limitação de câmera, de equipamento e tal, a gente querer botar todo mundo para gravar. Então, já que você tem esse espaço lá da Fabi e tal, que tem as aulas que você vai dar, porque você já domina essas aulas, está fácil para você, é melhor a gente realocar a equipe que fazia o conteúdo gravando, agora fazendo essa, digamos assim, curadoria de conteúdo. Ou seja, eu vou dar as aulas lá, vou gravar, e nesse momento toda a equipe que estava gravando vai focar nessa curadoria que é o quê? Quer ver essa aula e extrair esses micro conteúdos, ou seja, aonde que esse conteúdo agregou valor. Essa frase foi no espírito, vai tocar nas pessoas e tal. Por quê? Porque a gente tem necessidade de muitos pequenos vídeos. Para falar mais exato, são vídeos diários, né? Por conta daquilo que eu comentei semana passada, se quiser eu reforço que é o ponto da equiparação para escalar. Mas beleza, então esse é o ponto. Eu estou bem tranquilo com relação a isso, porque a partir do momento que a gente entende como porta-voz que a gente vai amplificar o coletivo, não existe nenhum desvio no processo, amém? Então, é importante frisar, porque vocês sabem que eu dou valor para isso. Significado. Sobre esse segundo ponto de significado, tem a ver com o que eu acabei de ministrar para vocês. Se vocês simplesmente pegarem essas atividades que a lei for passar, de pegar o vídeo longo, ouvir e cortar, sem estar, sabe assim, sensível ao espírito, vai virar uma fabriquinha de conteúdo que não vai tocar o espírito de outras pessoas, entendeu? Então é importante nessa curadoria, sabe, minimamente a gente se consagrar, falando, Senhor, eu quero realmente pegar aquilo que é extrair o espírito, aquilo que vai tocar pessoas, para que você de fato pegue uma parte que vai alcançar. Então, significado é importante. E a parte prática, eu quero reforçar o que a Lê falou e eu quero abrir para dúvidas, porque essa é a parte importante. Então, a gente precisa desse conteúdo bruto tirar conteúdos menores. E esses conteúdos menores, a gente vai fazer conteúdos mais curtinhos, que são menos de 5 minutos, isso que a Lê falou de 5 a 10, e mais longos. Para ficar claro, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, agora eu vou compartilhar minha tela. Tá? Apesar que aqui está falando menos de 5 minutos. Beleza, mas vamos até o final. Se tiver que abrir outro link, eu abro. E eu prometo que quando a gente sobrar uma receita, a gente vai fechar o Zoom para a gente não ter que ficar fazendo isso. Beleza. Então vamos lá. Eu nem separei muitos exemplos aqui, mas eu vou mostrar alguns só para vocês entenderem isso. Né? Daquela vez eu mostrei do Gary Vee, né? Mas eu vou mostrar aqui do Érico Rocha e do Mairo Vergara, que são duas principais referências no Brasil, né? Nesse quesito. Eu vou mostrar mais duas referências que eu acho que é importante. Beleza? E aqui vamos mostrar um gringo.
Ok, então vamos lá. Estou pegando aqui referências para vocês entenderem do que a gente está falando, né? Ok. Então, a gente vai ter um conteúdo bruto, né? Que vai ser uma palestra maior, né? Ou seja, de 58 minutos e tal. E daí... vou até pegar um real aqui, ó. Vou pegar essa palestra lá foi do evento que eu fui. Então, ou seja, esse cara, ele fez lá uma palestra falando de um assunto de 58 minutos. Então, quando você vem aqui, ó, quando você vê... então, tá vendo esse cara, Hugo Rocha, ele criou esse conteúdo. No próprio YouTube, a gente tem aqui os vídeos mais curtos dele. Ou seja, esse vídeo aqui, 2 minutos e 40. Fica parecendo meio ruim, né? Ó, esse vídeo aqui, 4 minutos. Esse vídeo aqui, 2 minutos. Esse vídeo aqui, ó, 1 minuto. 3 minutos e 38. Tá. Então você vê que é a mesma palestra, que virou muitos conteúdos. Agora vamos ver no Instagram, porque o Instagram é um formato diferente, que a gente vai ter uma headline. O que é headline, só para vocês saberem? Headline é essa frase aqui em cima dos vídeos que chama a atenção para o conteúdo. Então, vou pegar aqui uma palestra do próprio Hugo aqui. Deixa eu ver se essa daqui é a palestra. Eu não sei se vocês conseguem ver o vídeo, né? Mas, ou seja, nesse vídeo aqui, ele não é um vídeo tão curto. Por quê? Porque você vê que ele tem a primeira parte do vídeo aqui, né? Cada vez mais as pessoas precisam pagar para ter o seu conteúdo. Acho que vocês não conseguem ouvir o áudio, né? O Instagram ainda está melhor que o Facebook, mas eu só vou tirar aqui, manter essa primeira parte para vocês entenderem. Tem uma legendinha, lógico, a parte dele é técnica e tal, nosso não precisa tanto. Eu sei que vocês não estão conseguindo ouvir, mas só para vocês verem, tá? Depois você... Daí, ó, quando termina essa primeira parte, joga para o lado. Ou seja, são 4 partezinhas desse contexto, entendeu? Então, nesse caso, o que vocês fariam? Vocês separariam essa parte bruta do conteúdo e a Thay e a Sossô vão fazer esses cortes para colocar numa timeline que vire, entendeu? Porque o Instagram tem o limite de 1 minuto, mas não é porque é 1 minuto que a gente vai fazer só colocar aqui vídeo de 1 minuto. Se tiver um de 4, a gente coloca 4 de 1. Qual é o trabalho? O trabalho é só cortar. Mas vocês vão extrair aonde está o conteúdo. Tá, então isso daqui, importante dizer, é uma parte de uma palestra. Agora, como que se corta uma parte? Então, vamos lá, continuando aqui. E eu vou só reforçar mesmo que eu acho que é importante, até porque agora que vocês vão começar a fazer isso, a gente tem que esclarecer todas as dúvidas nesse momento, porque senão a gente fica uma semana focando em uma coisa e vê que no final da semana eu fiz o que não era exatamente aquilo, entendeu? Beleza, então eu estava falando assim, poxa, como é que o cara extrai um conteúdo grande? Então ele vai pegando insights. Então, nessa parte, ele falou, pô, como é que a gente faz para extrair, distribuir um vídeo? E ele colocou aqui a ideia. É isso que fazemos, distribuir um vídeo. Então, aposto que você faz isso na hora de falar de preço. Ou seja, ele pegou um exemplo que o cara deu quando, poxa, a maioria das pessoas, quando falam de preço, fazem isso, aquilo, outro, entendeu? Então, por que você não tenta fazer o que ela fez para escalar um negócio? Ou seja, pegou uma parte que uma pessoa explicou como escalar um negócio. O nosso tema é diferente, é muito mais fácil porque vocês já estão mais familiarizados. Mas eu gosto de mostrar porque a gente precisa extrair a ideia daquela parte e não precisa ser uma ideia perfeitinha, entendeu? Simplesmente algo que o cara ali conseguiu ouvir vai agregar algum valor. Não precisa ser tipo uma estrutura de, o modelo, parâmetros do reino, eu vou explicar tudo, entendeu? Então pode ser que você pegue na parte que fala assim, que eu falo sobre segurança. Pô, a maioria das pessoas, elas vêm por segurança, tá? Segurança nisso, naquilo outro. Entendeu? Então, só para deixar claro, esse é um modelo. O Mairo, ele faz a mesma coisa, só que ele não coloca a legenda aqui embaixo. Fica só headline. Então, o que ele grava? Ele grava as short class. Por que eu estou mostrando lá do Érico? Porque o Érico seria, tipo assim, o caso das meetups, nossa, e o Mairo seria o caso da short class. Não é esse nome, ele dá um outro nome, mas só para você entender. É exatamente isso.
Está gravando aqui e tal. Ok, então é isso. Beleza. Aqui um outro exemplo de um cara de inglês que ele faz a mesma coisa. Só que ele tem um cenáriozinho, bonitão e tal, não sei o quê. Mas é a mesma coisa. Ou seja, vídeo, ele nem coloca a headline, deixa eu ver. Não, ele coloca como dizer tal. Porque dele é inglês, é mais fácil, né? Mas beleza. E agora eu vou mostrar uma referência gringa para vocês entenderem. Daí, estou falando especificamente para Tá e para Sussu agora, tá? Referências de uma edição mais moderninha que eu acho que ficaria legal se a gente conseguisse fazer no Vux, ainda que a gente não consiga fazer agora. Não só no Vux, no Enfoquei Todo. Ou seja, é a mesma coisa. Eles pegaram uma parte, qual que é a diferença? A diferença é que eles colocaram num fundão bonito, entendeu? Tipo, modernão aqui e tal. Deixa eu ver um outro. Então, a galera da Elevation, eles vão, tipo, inovando, tá vendo? Colocaram dentro de um fundo do próprio vídeo, só que de outra cor. Aqui, aqui vamos ver se esse tem. Então, beleza. Eu mostrei algumas referências, depois vocês fuçam mais nessas referências que eu passei. Vamos ver só mais essa. Ó, também tem uma headline, digamos assim, mais simples, né? Porque eu foco em administração. Não está abrindo aqui, está meio lerdo. Ou seja, então é isso que a gente vai fazer nesse momento. O importante é, daí no caso da Sussu e da Tai, só entender que, por exemplo, vai ser o mesmo conteúdo, mas para cada plataforma vai ter que ter um mínimo ajuste. Então, por exemplo, no Instagram vai ser o mesmo, só que vai ter que colocar nesse formato quadrado, com a headline e o negócio. Ah, no Instagram. No Instagram não dá para você ficar colocando 4 vídeos falando passa para o lado. Não dá. E no YouTube também não. Então no YouTube vai ter que ser inteiro. Então, acho que o caminho mais fácil é pegar aquele pedaço, fazer a edição dele inteiro e depois só ajusta para fazer a finalização. Beleza, gente. Então vou tirar aqui de exportar a tela e vou abrir para a gente fazer algumas perguntas agora. Eu acho que é importante vocês fazerem perguntas para a gente sanar aqui. Nem sei como tirar a tela. Interromper. E daí, não sei se a gente não fechou exatamente esse ponto ainda. Se a gente vai tentar focar essa semana para ter o mês de março inteiro, que eu acho que é muita coisa, Lê, mas se você acha que vai, vamos. Ou se a gente vai focando no mínimo 2 semanas para frente. Mas o ideal para a gente não ficar no socorro semana a semana, a gente sempre tentando adiantar uma semana. E isso também vai me colocar na fogueira para produzir mais e mais conteúdo longo, né? O pilar. O que eu estava pensando, né? Eu estava pensando assim, como eu e o Nick, a gente está mais focado nessa parte que precisa voar, que é funil e tal, eu pensei em todo o resto fazer esse trabalho de curadoria aí. Ao menos que a Lê acha que faz sentido da Sossô ou a Thay não fazerem e tal. Mas, enfim, eu gostaria que a gente fizesse essa força-tarefa com o máximo de pessoas da equipe para a gente poder matar isso, evoluir, né, nesse ponto e começar março com produção de conteúdo. Ah, tá. E daí o detalhe da voz que eu falei, vou abrindo parênteses e não fecho, é o seguinte, então a gente vai fazer nesse tempo do Brasil, eu inicialmente produzindo conteúdo, a gente vai tentar, se dependendo de quem estiver aqui no Brasil, nos eventos, por exemplo, no dia 30 e 31 de março, vai ser um evento de 2 dias, a gente fazer, tipo, cada um assumir uma parte, a gente tem mais pessoas compartilhando, se der. Se não, a gente, quando todo mundo estiver na África, daí a gente se organiza para todo mundo voltar também criar conteúdo. Beleza, vamos lá. Sim, a Lê falou assim, Rafa, acho que o foco é fazer com as aulas que já estão prontas. Sim, concordo, com a short class, já que o Ricardinho até furou lá no negócio do vídeo do Meetup. Vamos fazer isso. Ah, tá. No Insta, vídeos de 1 minuto serão
Um vídeo por postagem? Mais de um por postagem ou as duas coisas? Tá, as duas coisas. Vai depender do tamanho do que a pessoa extraiu. Porque, assim, mais do que, por exemplo, eu falar pra galera. Deixa eu ver se... Vocês estão me vendo ou não? Foi, voltou. Tipo assim, mais do que a gente falar para todo mundo falar, não, vocês precisam tirar uma ideia de 1 minuto, ou precisam tirar uma ideia de 5 minutos, a gente vai passar para a galera, vocês precisam tirar uma ideia. E daí a gente vai ter esses três tempos aí, né? Menos de 5, de 5 a 10 e mais que 10. Dependendo do tamanho dessas ideias, a gente vai ter que se adequar, entendeu, Thay? Por exemplo, um vídeo de 5 no Insta, a gente vai ter que fazer aquela, não sei o nome daquilo, de ficar rodando pro lado, tipo, passa pro lado e tal. Beleza. Pode ser até 10 minutos. Concordo. Acho que até 10 minutos é um período bom. Mais que 10 acaba sendo difícil jogar para o Instagram. Fica muito longo, né? Pensando nisso. No YouTube até rolaria. Tá, e no Face, vídeos maiores com legenda também. Ou também rede superior estática. No Facebook, tá, a mesma coisa praticamente do Instagram. A única diferença do Face pro Insta é o seguinte: nos do Instagram, que tem aquela coisa de passe para o lado para continuar vendo, eu acho que a gente vai ter que, no Facebook, só colocar ele inteiro no Filmora e jogar. Mas pode ser o mesmo vídeo, com a mesma legenda, com a mesma headline, estática, tudo igual. Não sei se eu respondi. Quem for contar. A Lei falou, quem for cortar precisa considerar o tempinho da vinheta. Os dois, tá? Isso. Ah, desculpa, a Lei já respondeu. A Tainá falou o YouTube não fez. Não, tá. Daí o YouTube vai ser o único que não vai precisar de headline lá. Vai ser só o videozão mesmo, se a gente conseguir botar legenda. Se não conseguir, só o vídeo. E daí o que a gente vai ter que só fazer é fazer uma... Como chama, amor? Aquela miniatura que vai ser a headline, entendeu? Então a gente vai ter que pegar aquela ideia central e fazer uma miniatura bonitona. Até para que não pareça que são os mesmos vídeos, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ter lá uma short class, que vai virar, sei lá, uma semana de conteúdo. O cara que está acompanhando no YouTube, ele pelo menos na miniatura vai ter que ter miniaturas diferentes, entendeu? Então vai ter que ter um trabalhinho aí no designer. Mas daí eu acho que é um trabalho inicial de fazer um mínimo template, alguma coisa. Ou se não, fazer tipo mais ou menos o que essa galera faz. Eu não sei se vocês viram. Eles pegam, puxam uma parte do vídeo e tipo recorta uma parte, bota uma frase do lado. Daí no outro vídeo recorta uma parte e joga do outro. Só para não ficar tudo do mesmo jeito. Rostinho no mesmo lugar, frase no mesmo lugar. Rostinho... Então, minimamente essa parte precisa estar... Vamos até ver aqui, porque eu achei interessante. Ó, então, por exemplo, tá vendo que está mais simples? Ó? Então, a mesma palestra, mas aqui colocou headline, aqui botou em outra cor para diferenciar. Ó, mesma palestra. Mudou botou só headline aqui na miniatura. Ó, e tentou cortar uma foto diferente, numa posição diferente, que tem a ver com aquele momento, para não ficar parecido, entendeu? Aqui, ó, muito parecida, mas daí jogou um de um lado, outro do outro. Deixa eu ver alguma parecida. Ó, esse cara é a mesma palestra dessa, ó. Só que mudou aqui a headline e botou ele de um lado, do outro. Em algum momento bota um filtrão, assim. Então acho que é isso. Não sei se respondeu. Estou olhando aqui para ver se tem mais perguntas. A Thay tá falando, você acha bacana esse negócio de passar pro lado? E as pessoas usando sem usar isso. Tem uma sinalização mínima na parte superior, inferior, com o número de posts, né? Enfim, me fala aí o que é isso, entendeu? Eu nunca vi esse outro aí que você falou. O que eu não gostaria, entendeu? É de limitar o conteúdo por causa do tempo, entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem que postar no Instagram e de alguma maneira aquele período tem um conteúdo gravado e não cabe, eu não acho que tem outro caminho via Instagram que tem sem ser esse de rolar. Porque não faz sentido, por exemplo, eu postar
Tipo, metade em um e depois metade em outro. Porque na timeline o cara não vê isso. E até pensando na distribuição de conteúdo, vai ter vezes que você vai ver na tua timeline um e não vai ver o outro, porque o Facebook, o Instagram e o Facebook não entregam todos os conteúdos para todo mundo. Agora, se tiver, beleza. Se surgiu uma outra ideia. Um caminho, Thay, que me veio agora na cabeça é que, eu não sei se vocês viram, mas o Instagram, ele atualizou o IGTV. Antigamente, o IGTV não entrava na tua timeline, ele entrava só num botãozinho lá em cima, né? Agora, tudo que o cara posta no IGTV entra na timeline. E daí não tem limite. Então, pode ser esse um caminho. Ao invés de ficar fazendo ido pro ladinho, joga no IGTV ele, e daí vai aparecer inteiro, uma vez só. Só tem que ficar bom no modelo do IGTV, que é modelo assim. Então, vai ter que pegar. Vamos ver aqui também, acho que é legal. Modelo IGTV. Então, mesma coisa. O cara pega um videozão. Esse caso eu acho que é o mais difícil, vamos ver. Se é só a miniatura ou se ele deixou desse jeito mesmo. Eu acho que é só a miniatura. Vamos ver. Está carregando. Nossa, a internet tá uma caca aqui, gente. É isso mesmo, é só a miniatura. Então você viu, tá? Lá é só a miniatura que ele deixou daquele jeito horizontalzão aqui, né? Horizontal não, vertical, sei lá o nome. Assim, comprido. Mas aqui que ele fez, ele nada mais, nada menos que ele pegou o próprio vídeo que ele já tinha jogado, que pode ser, por exemplo, o vídeo que vai para o YouTube, e ele só jogou nesse formato e colocou a headline aqui. E na timeline vai aparecer inteiro lá pro cara. Beleza. Assim, quem quiser aprender a cortar no Filmora é fácil. Quem quiser mandar meninas é mais fácil o trampo delas. A galera que... A Tainá falou, a galera que tiver nesse trampo, além de nos passar o tempo de corte, o vídeo já cortado precisará nos enviar a título da head e o tema do template para o YouTube. Certo? Não é isso? Beleza, respondendo a pergunta da Thay. É isso, Thay. A Lei e a Areta, elas só estão desenhando um processo para não ficar zoada essa headline. Então, por exemplo, essa headline ela tem que despertar o interesse do cara, precisa ser meio persuasivo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um processinho que quem mandar o vídeo vai mandar uma ideia de uma possível headline. Mas daí vai passar por mim, pelo Nick, para deixar mais persuasivo, e depois a Are e a Lê para dar uma melhorada até no português, porque o Nick é um burro nesse sentido. Ok. Com relação a essa questão do IGTV, é uma ideia. E esse que eu mostrei para vocês é um só. Mas tem vários IGTV que são lindos, maravilhosos, do jeito que vocês acharem mais lindo. A questão é, precisamos encontrar um caminho para vídeos mais longos. Se não dá para ser passando, vai ter que ser desse jeito, entendeu? O que não dá é para ficar só fazendo videozinho de 1 minuto, entendeu? Que não agrega valor na timeline do cara. Senão daqui a pouco o cara ele não vai querer nem mais ver nossos vídeos. Beleza. E, gente, eu sei que agora a gente está falando de mais coisas que envolvem talvez a Tainá e a Sossô, mas eu acho que é bom todo mundo estar ligado nessa conversa, porque, querendo ou não, envolve todo mundo indiretamente, beleza? Ok, então, acho que é isso. Mais dúvidas aí, principalmente quem vai meter a mão na massa, tipo a Mandinha, a Lu, a Pri, ficou claro isso também? Você acha que tem uma... Beleza, então vamos decidir isso agora. Pode ser do jeito que eu falei, quem vai ficar... A Lê está perguntando, quem vai ficar nesse processo só para eu fazer um cronograma e mandar? Posso considerar todo mundo? Então, por exemplo, tirando eu e o Nick, porque a gente não... E talvez, vê aí, tá? Se você quer ficar só com a parte da finalização, você e a Sossô. Mas, de qualquer forma, o que você acha, Lê, sobre a questão da Thay e a Sossô entrar nessa curadoria? Melhor tirar elas disso agora? Porque a minha dúvida é assim, por exemplo, elas só vão editar quando elas tiverem todos. E até elas tiverem todos. Tudo bem que a Thay, ela tá lotada de coisa, então desencana. Mas talvez a Sossô possa ajudar nesse primeiro momento. Estou falando isso porque, por exemplo, a gente tem até quinta-feira.
A galera vai mandar quinta-feira o negócio. Até quinta, por exemplo, a pessoa poderia estar ajudando de alguma maneira nesse sentido. Beleza, tá aí, vai focar nas páginas. Ok, então vamos fazer assim. Sossô vai me responder e a gente vê se insere ela nesse esquema aí. Mas eu queria saber de quem está aqui. Posso contar, então, com a Mandinha, a Lu, a Pri, a Dani para fazer isso? Beleza. Amanda, Lu, Pri, Dani. O que mais que a gente poderia contar? A Mari acho que entra nessa total. É que a Mari acho que não entrou hoje. Ela tinha um compromisso, esqueci de avisar. Será que ela já apareceu ou não? A Mari entra total. Mari, você vai ver o replay aí e responde se podemos contar, mas já estamos contando com você. Ah, é verdade, a Mari tá sem PC, velho. Carambolas. Bom, mas talvez ela possa ver no celular, né? E não cortar. Se a gente jogar isso no YouTube da vida, ela só fala um minuto tal, minuto tal. Beleza, vamos pensar como é que a Mari poderia entrar nessa via celular mesmo. Ok, então fechou esse ponto. A Lê vai terminar esse cronograma e manda para vocês. Com relação às aulas, Lê, as aulas todas estão no YouTube como link não listado. Eu vou encaminhar para você. A única coisa que eu vou ver com você depois que terminar aqui é porque, por exemplo, essas aulas que eu subi no YouTube, elas não estão com uma boa edição. A minha ideia era eu terminar a edição para subir lá. A gente poderia ou fazer, por exemplo, uma short class de 40 minutos, começar, enquanto isso eu termino de editar, subo a segunda, daí a gente vai subindo uma por uma, ao invés de fazer todas agora, entendeu? Porque 40 minutos dá para tirar bastante conteúdo, entendeu? E a edição é simples, nesse caso, a minha parte nisso. Mas a gente vê depois, acho melhor. Tá, e com relação ao Meetup lá, eu tô achando melhor a gente desencanar de usar o Ricardinho, tá? Ele tá jogando para essa sexta, vai estar lá na China, sei lá onde. Então eu vou ver com a Sossô se ela pode assumir isso, tá? A gente vê junto. Então acho que é isso, gente. Mais algum ponto? Mais alguma dúvida? Alguma situação em aberta? Vai lá, vai lá. Mostra aí, Thay. Thay, você sabe compartilhar aí? É só você clicar aqui embaixo em compartilhar tela. Respondendo a dúvida da Lê. Lê, ficou para o Ricardinho fazer essa edição, porque ele queria muito, mas atrasou tudo e ele falou que só vai poder na sexta-feira e por isso estamos desencanando dele fazer isso e vamos jogar para a Sossô terminar. Consegue ver, Rafa? Consigo ver. Então vai. Então, aqui o Luiz Hermínio, ele sempre faz isso, né? Sempre quando ele vai postar um vídeo mais longo, ele coloca uma moldura no vídeo dele e ele coloca a sequência. Então, quando eu entro aqui, ó, no Instagram, vou acessar esse vídeo, aqui já sinaliza que eu tenho um próximo. Tá. Consegue ver? Então, eu acessei aqui, ó, já tem acesso ao outro. E posso voltar quando for necessário. Entendeu? Mas eu não entendi só a diferença do outro que você está falando. Só por causa daquela setinha que fala joga pro lado? Do outro, eu não sei, eu acho estranho eu ter que sair no final do vídeo, ter que ter aquelas setinhas. Entendi. Ah, bom. Eu achei que você estava falando de ter um jeito de jogar tudo em um só sem fazer esse pro lado. Não, era isso daqui. Porque Por isso que eu coloquei lá, não é tem isso. gente que, infelizmente, é meio lesado, né? Então, se termina... Oi? Falei que o único problema de você não avisar pro cara jogar pro lado é porque tem gente que é meio lesado e não clica nesse botão, daí acha que... Bom, não sei, né? Mas beleza, tudo faz. Uma ideia. Mas beleza, isso daí é um caminho também, gostei.
A Lei está falando alguma coisa. Essa seta só aparece no computador, tá? Beleza, depois a gente vê. Eu não entendo tecnicamente tudo isso. Mas a gente tem que encontrar caminhos. Eu acho que as formas a gente vai mudando, entendeu? A única coisa que a gente não pode perder é a essência do conteúdo e minimamente uma identidade agradável para a galera que é o nosso público-alvo, entendeu? A gente conseguindo fazer isso, já era. O Insta aparece no celular aqui. Bom, acho que se ficou claro aí, tá, o que a Lei está falando. Não... Cada um vai focar em extrair aulas de minutos específicos. Então, Lê, na real, eu não sei na feed, né? Mas na minha timeline agora aparece todos os do GTV. Deixa eu ver aqui um que apareceu GTV. É que pouca gente está fazendo isso, né? Porque é uma funcionalidade nova. Tô vendo aqui, gente. Se tiver dúvida, vai perguntando aí, a gente já vai fechar então aqui a reunião. O que a galera mais tem usado é esses de 3 mesmo, para virar pro lado 3 e tal. Realmente, para mim não está aparecendo não. Beleza, gente, não está encerrando essa reunião aqui. Menos de 2 minutos, Amandinha não tem dúvidas. Gente, então fechou. Vamos encerrar aqui. Daí a Lei vai mandar esse cronograma, a gente vai seguir essa semana. Tem pontos que eu preciso tratar com o Nick, mas daí eu trato no individual e eu falo com cada um. Ah, Rafa, tá. Mas e a questão do que você tinha falado para fazer um mínimo rascunho, planejamento e tal do meu núcleo? Agora é para eu desencanar e só focar em conteúdo? Na verdade, não. A gente vai fazer uma força-tarefa essa semana, mas à medida do possível você vai evoluindo nessa questão do núcleo. Porque lembra que eu falei? Tipo, final do mês vai ter o lançamento, precisa estar minimamente cada núcleo rolando. Vamos tentar fazer as cronogramas amanhã. Rafa, vamos seguir com o Trello para gerenciar a evolução? Vamos no Trello. Daí depois você só manda no grupo, Lê, como é que ficou no Trello, no sentido de, ó, gente, coloquei nesse card, joga um print boa. Então fechou, gente. Amo vocês. Vamos trazer mesmo à memória aquilo que nos traz esperança, amém? Quando a gente começa a falar de coisas mais práticas, assim, de atividade, não sei o que, lá, é importante mesmo a gente sempre trazer sentido para tudo isso, porque isso são as coisas que vão nos levar para onde o Senhor está nos mostrando. Amém. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa reunião, por tudo que a gente falou, por tudo que o Senhor tem nos confiado. Pai, nos dá graça nesse novo tempo, nesse novo ciclo, que a gente está fazendo coisas que são novas para a gente, Senhor. Nos dá uma capacidade do céu, Senhor, para que a gente faça isso de forma leve, para que a gente consiga, Senhor, encontrar a mão certa, Senhor, para alcançar aqueles que precisam, Senhor, para que essa voz seja amplificada e que não seja, Senhor, a minha voz ou a voz de cada um aqui, Senhor, mas para que seja a sua voz em nós, através, Pai. Usa, Senhor, a nossa vida, Senhor. Nos dá graça nesse tempo. Todos os pontos que estão em abertos ainda, Senhor, para as meninas aqui do Brasil, com relação ao visto, consulado. Vai com a Dani, Senhor, lá agora no consulado. Cuida de cada detalhe nessa documentação que eu preciso também gerar para a Luz, Senhor.
vai à frente de cada situação, Senhor. Guarda o nosso coração, blinda, Senhor, nosso espírito, Senhor. Nós queremos esvaziar nossa alma essa semana, Senhor. Cuida de cada detalhe, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te buscar no secreto e permanecer, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós queremos te louvar e consagrar essa semana a ti, Jesus, te dando toda a honra e glória, Senhor. Amém, Abba. Amém. Amém, gente. Então é isso. Qualquer dúvida a gente fala lá no grupo da equipe, vamos nos falando no individual. Amo vocês. Hoje o Issa tá dormindo, não tem isso no final, não. Um beijo na Cris. Eu amo vocês. Ela tá mandando outro, amo vocês. Beijo. Essa boca da Mandinha tá parecendo o Isra mesmo. Oi, Lu, cortou. Responde as minhas mensagens. Hoje. Hoje. Tá bom. Gente, então é isso. Só para aproveitar esse finalzinho, eu queria falar uma coisa. Como tudo que eu estou fazendo com Nick nessa parte, tipo, mexe muito com a cabeça e a gente tem que focar, eu decidi separar uns momentos específicos para poder falar com o pessoal e zerar o WhatsApp. Então, hoje eu vou zerar todo o meu WhatsApp e eu só vou conseguir tipo, falar no individual com vocês ou de manhãzinha ou de noite. Então, quem precisar falar comigo, me fala. Eu vou pegar tarde para não focar, porque nessa semana passada eu tive algumas coisas assim que você perde o fio da meada para voltar, demora um monte. Então, aproveitar o bonde que a Lu me falou, mas eu tô acessível, então vamos que vamos. Eu vou responder tudo hoje, a gente se fala, tá, Lu? Desculpa. Tá bom. Beijo em você. Te amo, beijo. Tchau.